Eu sou a Cristiane e você chegou no Entre Provas e Amores, o canal onde as histórias são reais e talvez você se veja em alguma delas. Antes de começar, me fala uma coisa. Tá no ônibus fingindo que tá dormindo? Em casa com a luz apagada olhando pro teto? Comendo alguma coisa na cozinha às escondidas? Me conta nos comentários de onde você tá ouvindo isso agora. A história de hoje aconteceu em Belo Horizonte, no bairro Santa Efigênia, numa escola estadual ali perto da Avenida Silviano Brandão, em 2024. Uma menina de 16 anos que não percebeu quando se apaixonou. Só percebeu quando já não conseguia mais fingir que não. Acomoda, respira e vem comigo. Ele nunca pediu nada. Só foi chegando devagar até eu não conseguir mais imaginar a escola sem ele. Meu nome é Júlia, tenho 16 anos. Eu juro que não percebi quando aconteceu. Tipo, se alguém me perguntasse no começo do ano se eu ia me apaixonar pelo Pedro, eu ia rir na cara da pessoa. A gente nem se falava. Ele era aquele menino que ficava no fundo da sala de história, sempre de fone num ouvido só, sempre com uma garrafa de água na mão e aquele jeito de olhar para o quadro como se estivesse em outro lugar. Não era do meu mundo. Simples assim. A gente começou a se falar por causa de um trabalho, em grupo. Sabe aquele trabalho que o professor joga os grupos de um jeito aleatório e todo mundo faz cara feia? Foi esse. Eu, o Pedro, a Camila e o Lucas. Camila sumiu na primeira reunião. Lucas apareceu só para colocar o nome. Sobrou para mim e para o Pedro. A gente se encontrou na biblioteca umas 3 vezes para fazer isso. Ele era do tipo que não precisava de muito para se comunicar. Falava o necessário, fazia a parte dele direito, mas também não forçava a conversa. Eu estranhei. Tô acostumada com um menino que fica tentando ser engraçado para aparecer. Ele não. Ele simplesmente estava lá fazendo o que tinha que fazer. O trabalho ficou pronto. A gente foi cada um para o seu lado. Só que daí em diante alguma coisa ficou diferente. Quando ele passava pela sala e nossos olhos se encontravam, ele dava aquele aceno de cabeça, sabe? Não sorria largo, não. Era só um aceno. Mas era direcionado para mim e eu sabia disso. E sei lá por que aquilo ficava na minha cabeça depois. Passou umas 2 semanas. Um dia eu estava no corredor do ginásio, aquele cantinho perto do bebedouro que fica meio escondido, sabe? Aquele lugar que todo mundo usa para fugir do sol no intervalo. Eu estava lá ouvindo música e ele apareceu do nada, também fugindo do calor. Ficamos em silêncio por um tempão. Mas não era um silêncio chato. Era estranho porque não era chato. Ele perguntou o que eu estava ouvindo. Mostrei o fone. Ele ouviu uns 30 segundos, devolveu e disse que era bom. Só isso. Mas no dia seguinte ele me mandou uma música no Instagram com a mensagem: lembrei de você quando ouvi isso. Eu ouvi umas 6 vezes seguidas. A gente foi trocando música assim por semanas. Sem combinar, sem forçar. Um dia era eu mandando, outro dia era ele. Nunca ficou pesado, nunca pareceu que tinha alguma intenção por trás. Era só isso. Música. Eu nem percebi quando parei de ouvir as minhas playlists e comecei a ouvir só o que ele mandava. Aí veio o dia do todinho. Eu tinha falado, numa conversa aleatória sobre lanche, que todinho de chocolate era minha perdição desde a 5ª série. Falei isso e esqueci que falei. Uma semana depois, ele chegou na mesa do refeitório, onde eu estava com a minha amiga Bia, e colocou um todinho de chocolate do lado da minha bandeja sem falar nada. Só olhou para mim, deu aquele aceno e foi sentar com os amigos dele. A Bia virou para mim com uma cara. Eu disse que era só um lanche. Ela disse que homem não lembra de todinho de chocolate à toa. Eu fiquei quieta, porque no fundo eu sabia que ela estava certa e eu não queria admitir.
mas ainda demorei para admitir. Sabe quando você fica se convencendo de que é só amizade porque você tem medo de ser a única que está sentindo? É isso? Eu ficava arrumando explicação para tudo. Ele é gente boa com todo mundo. Ele só gosta de música. O todinho foi por acaso. Só que as coisas foram acontecendo e ficou cada vez mais difícil inventar explicação. Teve o dia da prova de química que eu cheguei na sala em pânico, porque tinha esquecido a caneta. Ele, sem falar nada, abriu o estojo e colocou uma caneta preta em cima da minha mesa. Não perguntou se eu precisava, só viu e agiu. Teve o dia que eu estava mal, daquele jeito que você não consegue esconder, mas também não quer falar. E ele chegou no intervalo, sentou do meu lado no banco do pátio e ficou lá sem me perguntar nada. Só ficou. Lá uns 20 minutos em silêncio comigo e depois foi embora. Mas antes de ir, disse: "Se quiser falar, tô aqui." Eu não falei, mas fiquei pensando nisso o dia todo. Teve a excursão da escola para o museu. Ônibus lotado, cada um sentando com quem aparecia. De alguma forma, a gente acabou sentado junto. A viagem foi quase 2 horas. A gente ficou conversando a viagem toda, um fone cada um, a mesma música tocando. Quando o ônibus parou, a professora chamou para descer e eu percebi que não tinha olhado o celular uma vez sequer. Isso para mim foi grande, porque eu sou viciada em celular. O problema é que quanto mais isso foi crescendo dentro de mim, mais eu fui ficando assustada, porque a gente nunca tinha nomeado nada. A gente não era nada oficial, não tinha acontecido nada concreto. E eu comecei a ter medo de estragar, de falar e ele olhar para mim com aquela cara de "mas eu só estava sendo amigo." Então eu fiquei quieta, continuei na mesma, mandando música, trocando aceno no corredor, dividindo o fone, até que chegou o dia da festa da escola. Aquela festa junina que todo ano é uma bagunça boa. Eu fui com a Bia e com a Carol. Em algum momento da noite, a Bia sumiu com o namorado e a Carol foi embora mais cedo. Eu fiquei andando sozinha entre as barracas e de repente ele apareceu do meu lado do nada. A gente ficou junto o resto da noite. Andou, comeu, assistiu à apresentação da quadrilha fazendo graça dos passos errados. Foi uma dessas noites que parece que o tempo está passando mais devagar de propósito. Na hora de ir embora, do lado de fora da escola, a gente ficou parado um tempinho, sem falar. Então ele disse de um jeito muito direto e muito calmo ao mesmo tempo: "Eu gosto muito de você. Não tô pedindo nada. Só achei que você precisava saber." E foi embora. Eu fiquei parada no portão sem conseguir processar. Liguei para Bia na hora. Ela gritou tanto que eu tive que afastar o celular da orelha. Mas aí veio a parte que eu não esperava. Porque no dia seguinte eu acordei e ao invés de ficar feliz, eu fiquei com medo. Medo de responder, medo de não responder, medo de ir para a escola e não saber o que falar, medo de que se a gente tentasse ia estragar tudo que já existia. Fiquei 2 dias sem responder. Ele não me pressionou, não mandou mensagem perguntando, não ficou me olhando diferente na escola. Continuou do mesmo jeito. Aceno no corredor, música no Instagram, tudo igual. E foi exatamente isso que me convenceu. No 3º dia, eu mandei uma mensagem. Só uma frase: "Eu também." Ele demorou uns 3 minutos para responder. Quando respondeu, foi só um áudio. E no áudio ele estava rindo. Um riso daquele jeito, de alívio, de alguém que já sabia, mas precisava ouvir. Eu ouvi umas 4 vezes. Guardei o áudio. A gente não virou nada oficial naquele dia. Nem na semana seguinte. A gente foi devagar, do jeito que a gente já vinha sendo desde o começo. Sem pressa, sem forçar, sem nomear antes da hora. Mas a partir dali, quando ele chegava na sala e os olhos da gente se encontravam, o aceno de cabeça vinha com um sorriso junto. E era suficiente.
você já se apaixonou por alguém assim, sem perceber quando aconteceu? Ou conhece alguém que viveu algo parecido? Me conta nos comentários se você se sentir à vontade. Aqui ninguém julga ninguém, não. E se essa história te tocou, segue o canal. Toda semana tem uma história nova te esperando aqui. Até a próxima. Eu sou a Cristiane.